dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente já vai para o capítulo 21 do Êxodo, né? Do Antigo Testamento. Então, já se inscreve aí no canal. Preciso dizer ainda para ativar o sininho, né, gente? Já sabe, ativa o sininho aí para a gente seguir junto. Hoje a gente vai ver, sobretudo, a questão da lei de Talião, a velha olho por olho e dente por dente. Já ouviu falar? Essas eram as leis antigas, né? E muito importante da gente ver isso até historicamente, como foram se desenvolvendo as leis e até como é que a gente chegou no que a gente tem aí hoje. Hoje, na teoria, tá, não tem nada a ver com a lei de Italião, mas você vai ver que existe inclusive questões de prescrição, vamos dizer assim, prescrição de uma dívida. Olha que loucura, né? Então, todas as leis que hoje a gente conhece, elas são frutos dessas leis antigas, dessa lei de Italião que aparece no Antigo Testamento, no Êxodo, número 21. Vamos lá então? Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher de seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo ao meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero ser livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme é o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento dessa, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que esse morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com o punho, e esse não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir ao seu servo ou serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e uma ferir uma mulher grávida, e for por causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir livre
pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, certamente sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer ter escorneado uma filha, conforme a esse estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará, boi por boi. Porém, o morto será seu. Vejam, né, gente? Que loucura, como eram as leis. Por isso que eu falei para vocês, inclusive da prescrição, né? Dizia lá, ó, se comprarem um servo, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Ou seja, era uma pena que existia, né? Uma pena, a pena até de dívidas era pago com a servidão, né? E vejam como era a pessoa, na verdade, naquela época, ela era considerada uma propriedade, tá? Tanto que ela podia ser vendida, tanto que ela ficava escrava por conta de dívidas, tá? E assim é, olha, por exemplo, ali como se diz, ó, se o seu senhor, tá? Se o patrão, né, tiver dado uma mulher e ela tiver dado filhas ao servo, tá? A mulher e seus filhos serão do seu senhor. Ou seja, né, o que deu à mulher, aí, né, totalmente tida como um objeto, e essa tivesse filhas, ainda que esses filhos fossem do servo, essas crias, né, e tanto a mulher também, seria tido como objeto e o servo poderia sair livre, já que gerou filhos e filhas, né? E aqui iam ser o quê? Trabalhadores, né, gente? Iam ser trabalhadores, iam ser servos. É como se tivesse dado frutos, como se o gado tivesse dado mais crias. Olha como era louco, como a pessoa era considerada como coisa, e ainda mais no caso das mulheres. Vamos adiante, né? E ainda falava que se o homem tivesse mais de uma mulher, teria que sustentar a todas. Se ferir alguém e esse alguém vier a morrer, então esse que feriu o outro seria morto também. Mas mais, se aquela pessoa ferida não morresse, e dali a 2, 3 dias ela saísse andando, coisa e tal, o que o feriu, que feriu o outro, né, injustamente, tá? Vamos deixar isso bem claro, não entra aí as questões de guerra, não entra aí as questões de legítima defesa, que tudo isso existia, tá, gente? Existia o direito de propriedade. Parece que agora é que cada vez querem fazer com que uma coisa que era bíblica não exista mais. A gente vê muito isso em governos, vamos dizer assim, né, comunistas, que acham que tudo é de todo mundo. Tá? Quando eu falo tudo, é tudo, tá, gente? Tudo. Até mesmo as pessoas.
né? Então não se tem sequer um direito de propriedade. Estou falando do comunismo de verdade, tá, gente? Para o que às vezes está caminhando aí alguns países, né? Bom, né, deixando essa parte de lado aí, então você tinha até mesmo o que ainda hoje você tem, o chamado crime premeditado. Vejam bem, né? Ó, que era então a cilada. Se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar, ou seja, essa pessoa não está mais junto de Deus, né? Então que essa pessoa morra também. E assim vai indo, né, gente? Assim vai indo que ah, se ferir o servo, se tirou um olho, se tirou um dente, coisa e tal, não um dente, claro, né, gente, que não estivesse podre, que não estivesse precisando de uma intervenção, então aquele servo sairia livre, né? Aí vocês vejam, né, gente, como era complicada essa lei de Tarleão, fala inclusive do boi, né, uma série de regras ali para o boi, né, se o boi chifrava alguém, quando ele fala, boi escornear, né, dar com os cornos, né, um servo e coisa e tal, machucar esse servo, então o boi tem que ser morto, a mesma coisa que esse boi. E diferenciava-se, né, o servo de outra pessoa, tá? Então, por quê? Porque o servo era, de novo, coisa, né, gente? Era coisa. Ah, hoje a gente se fala muito dívida com os negros, né, os afrodescendentes, com as pessoas pretas, né, por terem sido servos, mas isso são coisas, pessoal, de antigamente. Então imagina se a gente fosse, nós, eu e você, responsáveis por todos os servos que existiram no mundo e a gente tivesse uma dívida de sangue com essas pessoas. Talvez vocês tivessem dívida comigo, né? Por quê? Né? Por quê? E os meus antepassados, quem foram? Será que não foram servos? Né? Mas não vamos entrar nessa discussão, né, gente? É só para vocês verem que as coisas são temporais e que as leis são temporais. E nos dias de hoje, a gente não pode estar se debatendo por conta das leis que existiram antigamente. As leis, é lógico, a gente precisa sempre ir modificando-as para que se tornem cada vez melhores, para que cada vez as pessoas tenham mais liberdade, tenham mais tranquilidade, tenham uma vida mais plena. Infelizmente, muitas vezes o que a gente vê, principalmente no Brasil, né, gente? Estou falando da realidade que eu conheço, tá? Não vou falar de realidades que eu desconheço, tá? Mas principalmente no Brasil, a gente vê que cada vez mais as pessoas vão se tornando servas por contas da lei, cada vez menos as pessoas vão perdendo a sua liberdade, e o que é pior, tem gente que acha isso certo. Então, isto é um caminhar, né? É um caminhar. Em que sentido? De que era assim, de determinada forma, no Antigo Testamento e foi caminhando para a liberdade, para o homem ter cada vez mais liberdade. No momento que você tira isso, o que você está fazendo? É um retrocesso. Tá? Pensa nisso. Eu sei que tem muita gente que pode até falar, não, mas agora isso aqui vai virar canal de política, isso, aquilo, aquele outro. Não, gente, não é a questão de canal de política. É que eu sempre falei para vocês que aqui é um canal para que todos abram a mente, para que todos enxerguem, inclusive, questões econômicas. Inclusive que as pessoas se deem bem na vida, que as pessoas tenham, enfim, benesses, que as pessoas tenham provisões, gente. Tenham provisões, porque toda provisão é de Deus. A gente não está falando em roubo, tá? A gente não está falando em roubo, em desvio de dinheiro, em dinheiro ganhado ilegalmente. Não, nada disso. O que a gente está falando é nas provisões de Deus, nas coisas justas.
E assim sendo, nós não devemos jamais compactuar com aquilo que é injusto. A gente não deve jamais achar que o injusto é o certo. Tá bom, gente? Vamos pensar sobre isso. Volto com vocês ainda hoje às 7 da noite. Esse vídeo de hoje atrasou um pouquinho, mas estou até pesando isso, né, para ver se aí mais próximo do meio-dia vai ter mais pessoas vendo os nossos vídeos. Infelizmente a gente está com alguns vídeos aí com menos de 10 visualizações. Não sei o que acontece, não sei se é horário, não sei se é o algoritmo, né? Só sei que algumas pessoas assistem os vídeos e acabam não se inscrevendo, né? E é isso, só prejudica ao canal, prejudica, na verdade, com que as pessoas tenham acesso à Bíblia, tenham acesso aos ensinamentos, tá, gente? Então, cada um sabe aí. Eu pediria, é claro, né, que você, se gosta do canal, se gosta da Bíblia, se gosta de ouvir aí o que a gente tem para falar, o que a gente tem para aprender juntos, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos logo mais, que Deus abençoe a todos vocês.